Então, e a próxima pergunta é o que é um container, né? Porque o Docker está relacionado com containers também, e o container também é uma palavra que a gente escuta bastante, e também ainda na visão de muitas pessoas, ainda tem ali algumas dúvidas, o que é um container, como utilizar e tal. Então, a ideia também dessa apresentação toda é responder essas duas perguntas. Eu não vou responder agora, não vou dar spoiler, mesmo porque a resposta não é simples, né? Então, por isso que é o motivo dessa apresentação, tentar deixar um pouco mais didática e também, do ponto de vista de desenvolvedor, né, trazer aqui como que um desenvolvedor pode tirar partido do uso de containers. Então, durante a apresentação, eu vou utilizar bastante o termo container, tá bem? Então, antes de explicar o que é um container, eu separei aqui, então, uma lista de tópicos. Então, eu preciso primeiro explicar o que é uma aplicação. Acho que muitos já têm uma ideia, uma aplicação, é algo que nós, desenvolvedores, escrevemos. Então, a gente escreve código que vai fazer alguma coisa. Então, aqui nesse exemplo, nós temos aqui uma aplicação escrita em Node, e a gente quer que essa aplicação vá ali fazer alguma manipulação do nosso recurso físico, do hardware, né? CPU, memória, I/O, né? Que é parte do storage, do armazenamento. E como que a gente faz com que a nossa aplicação consiga consumir esses recursos de forma eficiente, né? Quem que vai estar aqui fazendo essa gestão, nessa ponte? É o sistema operacional, né? Chamado também de host OS. Então, vamos chamar aqui de host, daqui para frente, nessa apresentação. O host é isso, é esse sistema operacional que está instalado no nosso computador para poder fazer essa gestão. Então, no host, a nossa aplicação ganha um espacinho ali, né? Esse espaço chama processo, ele ganha um identificador, e essa aplicação ela vai fazer a utilização do recurso físico, que é o hardware. Uma vez que a gente entende que é uma aplicação, a gente precisa definir, né, o que é uma virtual machine, o que é uma máquina virtual, uma VM, né? Muitos chamam de VM também aqui para simplificar. Então, pegando daquele exemplo da aplicação, então a gente tem sempre o hardware, depois tem o host OS, o sistema operacional por cima do hardware, que vai fazer essa gestão. Então, para a gente poder criar uma máquina virtual, né, e dentro dessa máquina virtual colocar a nossa aplicação isolada, a gente precisa instalar um programa, que é chamado Hypervisor. Esse programa aqui é responsável por fazer a ponte entre o sistema operacional, né, então ele vai implementar algumas funções ali de baixo nível do sistema operacional e vai permitir com que a gente crie aqui e vai permitir uma área bastante isolada para a gente colocar nossas aplicações e nossas dependências. Essa é a ideia do Hypervisor. Um exemplo de Hypervisor, por exemplo, é o VirtualBox, ou para quem já utilizou também o Parallels Desktop, né? Então, eu não vou entrar aqui no mérito de quais são os tipos de hypervisors, tipos de máquinas de virtualizações que existem alguns tipos aqui, uns que são mais baixo nível, né, que é chamado bare metal, e tem os outros níveis que são mais aplicacionais. Aqui a gente vai focar no nível mais aplicacional. Então, partindo do ponto que é um programa que a gente instala no nosso sistema operacional para poder fazer essa ponte. Então, o que o hypervisor nos dá? Nos dá aqui, então, a possibilidade de criar, então, aqui, áreas isoladas para a gente colocar a nossa aplicação. Assim, a nossa aplicação pode ser isolada, né? Ela pode existir de uma forma portável, podendo funcionar em vários ambientes, por exemplo, em várias infraestruturas, digamos assim, e assim a gente consegue tirar aqui proveito da reusabilidade. Só que aqui, o hypervisor, como ele trabalha com uma camada mais baixo nível do sistema operacional, então acaba que é necessário, ou seja, o que ele acaba criando é uma máquina virtual mesmo. Então ele vai virtualizar tanto a parte do hardware, então a gente tem que separar uma área virtual para o hardware, quanto para funções que a nossa aplicação precisa executar para manipular aquele hardware. Então, vai ser preciso aqui, então, criar um sistema operacional. Então, é por isso que, geralmente, numa máquina virtual, ela carrega todo um sistema operacional junto, né? Então, o que acontece? Vamos supor que a minha máquina tem macOS, e eu quero virtualizar, por exemplo, um Linux, um Ubuntu. Então, o Hypervisor ele vai virtualizar um Ubuntu completo mesmo, o sistema operacional. Então, ele vai carregar o sistema operacional, as bibliotecas nativas dele, todas as dependências, e dentro disso aí eu vou colocar a minha aplicação Node, a minha aplicação Ruby, e por aí vai. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, dentro de cada sistema operacional virtualizado, eu tenho as minhas aplicações. Então, quais são as características, né? Resumindo, as características de uma máquina virtual é que o sistema operacional ele é isolado, né? É uma cópia virtual do hardware, e isso permite segurança, porque como está isolado do restante do meu sistema operacional, eu consigo
ter uma segurança maior, melhor, porque está isolado e assim eu consigo fazer deploy das minhas aplicações sem ter que afetar todo o sistema operacional. Então, isso é uma prática bastante útil hoje em dia na computação em nuvem, por aí vai. Então, tudo que a gente vê hoje na nuvem é tudo virtualizado. Então, quando a gente está criando uma nova instância, por exemplo, na Amazon, aquilo está sendo virtualizado, na verdade. Tem um sistema operacional por baixo daquilo, né, ou tem o hardware, e depois eles virtualizam de diversos sistemas operacionais. Então, uma vez que a gente explicou o que, que é uma máquina virtual, então vamos agora falar o que é um container, tá? Da mesma forma que a máquina virtual, então a gente tem o hardware, que é sempre a parte mais baixo nível, que a gente quer manipular, né, que a nossa aplicação quer manipular. Depois a gente tem o nosso sistema operacional, que é o host OS, está ali para fazer essa gestão. E a diferença aqui para uma máquina virtual, que ao invés de instalar um hypervisor, a gente instala um programa chamado Container Runtime, tá? Um exemplo de Container Runtime é o Docker. Existem outras alternativas, como o RTK, tem o Containerd também, Podman, também agora o pessoal tem falado bastante, mas o mais, a gente, pelo menos aquilo que eu sinto, assim, que eu percebo, o mais utilizado mesmo, mais popular é o Docker, né? Então, o Docker acaba sendo aqui uma opção bastante razoável para utilizar Container Runtime. Então, o Container Runtime vai fazer essa ponte entre o sistema operacional e as nossas aplicações que a gente quer isolar, que a gente quer utilizar. Então, nesse Container Runtime, ele permite a gente criar essas áreas reservadas. Assim como a gente tem uma máquina virtual, a gente vai ter um container. A grande diferença é que, como eu destaquei ali no slide, não tem aquele sistema operacional convidado, aquele sistema operacional adicional. Então, o container não tem necessidade de ter um sistema operacional. Ele vai compartilhar das mesmas funções do próprio host OS, do mesmo kernel, também. Então, e isso faz com que ele seja mais leve. Uma outra, um ponto aqui importante também destacar é que um container runtime, um Docker, por exemplo, ele não precisa rodar só no host, ele pode rodar também dentro de um guest OS, dentro de uma máquina virtual. Então, eu posso ter containers direto no meu host, ou posso ter ou posso ter também containers numa máquina virtual. Eu vou dar um exemplo que eu utilizo o macOS, né? O macOS não tem Docker, né? Não tem containers, então o que eu faço? Eu virtualizo um sistema operacional, utilizando uma máquina virtual mesmo, que vai ter um Linux, e nesse Linux eu uso o Docker, né? Então é um guest OS. Então esse meu Linux é um guest OS. Mas para quem já tem o Ubuntu, a pessoa só precisa instalar o Docker, ela não tem que virtualizar, então ela faz direto no host dela, por exemplo. Essa é a diferença. Então, um container runtime, ele não se importa aonde ele está. Então, um container não quer dizer que ele vai substituir uma máquina virtual, que uma coisa substitui outra, ou seja, eles podem conviver juntos. O container pode viver dentro de uma máquina virtual. Então, aqui um overview, uma comparação entre containers e VMs, só para exemplificar, né? A diferença aqui, por cima do sistema operacional, um container tem um container runtime e uma máquina virtual tem um hypervisor. Então, quais são as características de um container? É o isolamento, que assim como a gente tem na máquina virtual, esse isolamento aqui, essa segurança, né? Ele depende do sistema operacional também. Então, é um processo que vai estar rodando dentro de um container. Esse processo nosso não sabe qual sistema operacional ele está rodando, é indiferente, o container runtime abstrai isso para ele. Ele tem menos custos que uma VM, por ser mais leve. Ele pode rodar tanto num sistema operacional do host ou de uma máquina virtual, como eu já mencionei, e isso faz com que ele seja portável, né? A gente pode transportar, né, esse container entre diversas máquinas, entre diversos servidores e por aí vai. Então, ele é leve. E são efêmeros. O que é efêmero aqui, né? Essa qualidade de efemeridade. É ser breve, é ser descartável, digamos assim, né? Então, um container pode ser... A ideia do container é ser efêmero mesmo. Não que uma máquina virtual não seja. É claro que quando a gente apaga uma máquina virtual, todos os dados dela também são apagados. O container é na mesma, só que a diferença é que o container, por ser mais leve, ele faz com que nós, no dia a dia, tratamos como descartáveis. Então, a ideia do container é ser descartável mesmo. O container, ele nasce, faz algumas coisas e depois ele morre. A ideia é ele ser descartável. Quanto mais pequeno o container for, melhor. Por isso que a popularidade dos containers cresceu bastante com o advento aqui dos microserviços, aí, que tudo que o pessoal fala. E falando um pouquinho só da história aqui, sendo bem breve também, essa ideia de container surgiu lá atrás, nos anos 80, final de 70 com 80, no Unix, sistemas Unix, com a ideia do CH-root, né, para poder fazer
esse isolamento aqui dos processos no sistema operacional. Ao longo do tempo, vieram aqui implementações de Container Runtimes como o VServer, depois a Solaris trouxe o RxC, e por aí vai, entre outras implementações. O Docker só veio em 2013, então, diferente do que muitos pensam que o Docker está aí faz tempo, está aí há muitos anos, é recente, né, 2013. A diferença é que o Docker trouxe uma developer experience, uma experiência para o developer melhor do que os outros. Então, o Docker ele abstrai muita coisa complexa e com uma linha de comando bastante amigável, a gente consegue interagir com containers ali sem muito esforço. Então, tá aí a vantagem do Docker, por isso a sua popularidade. E depois também, a partir de 2015, com Kubernetes aí, essa coisa toda, o Docker ficou ainda mais aí em voga. Então, para finalizar aqui a parte de containers, só fazer aqui essa frase, containers não existem. Essa frase eu achei bem interessante, eu vi num vídeo, um curso que eu fiz da VMware, lá, eles têm um curso gratuito de containers, é bem interessante, eu não tinha essa ideia, mas eles não existem. Então, o que faz, né, como que o Container Runtime cria containers? Como que ele faz essa gestão aqui? Ele está sempre enganando, né, o sistema operacional. Então, o que acontece? Ele utiliza features, funcionalidades do Linux kernel. Então, por isso que ele só roda em Linux. Então, ele tem algumas características, ele usa algumas funcionalidades, dessas funcionalidades, as duas principais são namespaces e control groups, os cgroups. Então, o namespace é aquilo que a gente utiliza no Linux para falar o que um processo pode ver ou acessar. Ele pode ver. Então, ali você está definindo as fronteiras de um processo. Ele só pode ver aquilo, não pode ver mais nada. Então, aqui você consegue atingir o isolamento que a gente precisa para um container. E depois, com cgroups, você consegue falar, definir, né, que esse processo pode utilizar uma quantidade específica de recurso físico. Só pode usar X de CPU, X de memória, e por aí vai. E se esse container começar começar a utilizar muito desse recurso, não é? Então, o container runtime pode tomar aqui algumas decisões, e por aí vai. Então, essas duas features do Linux kernel são primordiais para definir o que é um container.